Fala aí, galera do Ranking. Vamos falar um pouco sobre o governo Bolsonaro e a pasta do ministério que é de longe a mais importante de todas. Não que as outras pastas não tenham importância, mas o Ministério da Economia, o super ministério aí do Paulo Guedes, é o que mais influi diretamente na sua vida, que vai definir, por exemplo, se você vai ter um emprego amanhã ou não, se o preço das verduras e das comidas pode disparar nos próximos meses ou não. Então a gente está acompanhando aí, falando com muita gente em Brasília, perguntando para muita gente dos bastidores, bem colocado, o que está acontecendo lá dentro. Em primeiro lugar, aonde Paulo Guedes vai, ele tem falado que tem 3 prioridades no governo: Previdência, Previdência e Previdência. Nesse sentido, ele está completamente coberto de razão. A Previdência no Brasil hoje já está se criando um consenso em torno disso, é uma bomba relógio. Se o Brasil não resolver esse problema, nenhuma das outras reformas ou possibilidades econômicas vai ser positiva. Porque o país simplesmente vai continuar gastando cada vez mais, muito longe da arrecadação, não vai ter dinheiro, isso vai gerar calote, inflação e a destruição econômica. É uma questão matemática e não ideológica. Ainda depende do Bolsonaro para bater o martelo na idade mínima da Previdência. O Paulo Guedes está falando em 65 anos para homens e mulheres, que é um corte bastante duro aí, né? Mas a gente acredita que ele tem falado isso para marcar uma posição mais alta, para depois negociar aí alguma coisa próxima dos 62 anos. Está em discussão ainda se haveria uma idade semelhante para homens e mulheres. Faz um certo sentido porque estatisticamente as mulheres vivem mais tempo, então com a idade mínima aí igual, você já está dando uma certa vantagem para as mulheres, é uma coisa bacana. Se for feito o corte mais alto da Previdência, estamos falando de uma economia de 1,4 trilhão de reais para os cofres públicos, o que colocaria o Brasil no azul, numa posição de muita confiança para investimento, para emprego, para controle da inflação. Em termos da sensação geral do governo, o pessoal tem comentado que Paulo Guedes tem andado bastante tranquilo e confiante, porque ele tem recebido muitos apoios da ala política, de governadores, do empresariado, dos setores da sociedade civil. Tem feito uma parceria forte com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do núcleo político do governo, e com Rodrigo Maia, o novo presidente reeleito da Câmara. O fato de ter sido eleito Davi Alcolumbre para a presidência do Senado também dá uma blindagem boa para o governo, o que garante uma maior chance de aprovação. Outro ponto que Guedes tem mencionado é sobre o famoso oligopólio dos bancos no Brasil. Ou seja, vocês sabem que os bancos no Brasil têm lucros recordes. Recentemente saiu o resultado dos lucros do Bradesco e do Itaú, foram lucros acima do esperado. Isso acontece porque no Brasil tem pouca competição de banco. Não é porque os banqueiros aqui são mais competentes, nem menos do que os outros países, e nem mais nem menos gananciosos do que os outros países. O que acontece é que o Brasil é um mercado fechado, em que o governo coloca um monte de regra e os bancos estrangeiros eles preferem não vir e os que vêm acabam indo embora. Então tem pouca competição, os bancos que ficam aqui nadam de braçada, metem a faca aí em tarifas e taxas. Então Paulo Guedes tem um plano para isso que envolve trazer mais competição, especialmente através desses novos bancos digitais que estão aparecendo, o pessoal chama de fintechs, que é um negócio que está crescendo muito e corroendo o negócio tradicional dos bancos. Isso é muito bom para toda a população e todos que consomem produtos bancários. No ramo de privatizações tem o braço direito lá, o Salim Matar, e parece que está avançando bastante nos planos de privatizar algumas estatais aí periféricas, são aquelas que dão muito prejuízo. Nós do Ranking, você já conhece a nossa posição, a gente acredita que a privatização, a desestatização é uma coisa muito boa para o povo em geral. Gostaríamos de ver o governo acelerar muito nisso. Jair Bolsonaro já sinalizou a princípio que Banco do Brasil, Petrobras e Caixa estariam fora, o que na nossa opinião, respeitosamente, é um erro, a gente acha que tinha que ir até o final, mas se forem feitas privatizações aí, pelo menos dessas empresas mais deficitárias, mais periféricas, já é um passo adiante, parece estar andando bem esse caminho também. Após a reforma da Previdência, viria a questão das privatizações, depois a reforma fiscal para simplificar impostos, tudo.